Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero trazer para você um tema super interessante para a gente estudar. O tema vai ser a física dos alto-falantes. Você já se perguntou como é que acontece aquele som no alto-falante? Por que que ele vibra? Será que tem corrente elétrica? Você já quebrou um alto-falante e já viu que tem um grande ímã dentro dele? Como será que acontece o som? Bem, eu te convido a acompanhar o nosso vídeo. Aqui nesta gravura, a gente vai observar alguns dos componentes dos alto-falantes. Quais são eles? Um ímã. O primeiro deles é um ímã. Dentro de um alto-falante, você vai ter um ímã. O segundo elemento, uma bobina, um solenoide, alguma série de espiras que vão ficar conectadas ao alto-falante, a parte de papel do alto-falante, que é aquela parte que você vê, aquele pedaço que você vê redondo do alto-falante, feito em geral ou de papel ou alguns de plásticos, né, os chamados alto-falantes impermeáveis, eles são acoplados a este solenoide. E por este solenoide vai passar uma corrente elétrica que vem do amplificador do seu sistema de som. Então você vai ter um amplificador de sinal elétrico que vai fazer uma correntezinha alternada passar por estes fios. Então existe eletricidade na física do alto-falante? Sim. Existe magnetismo? Também. Existe mecânica? Claro que sim. E a gente vai ver cada um desses passos, cada um desses temas. Me acompanhe que a gente vai ver um pouco mais sobre estes assuntos. A primeira coisa que a gente vai abordar é a onda sonora. Você precisa saber o que é o som para poder entender o funcionamento de um alto-falante. Se está gostando do assunto, deixa o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos como este do nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque assim sempre que um vídeo novo for lançado, você vai estar sabendo e vai poder acompanhar o nosso trabalho. Ah, eu já pedi o joinha? Pois deixa aí o seu like, que isso ajuda bastante o nosso canal. Bom, a onda sonora é uma onda mecânica. Como assim? Onda é um fenômeno de transporte de energia e de quantidade de movimento que ocorre junto de vibrações, de oscilações. Oscilações estas que são, em geral, periódicas, repetitivas. É o famoso vai e volta, vai e vem. E nessa história de vai e vem, o som ele é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Ele se propaga através da vibração das moléculas, das partículas que constituem o ar. E é aí que entra a parte mais interessante. A onda sonora é uma onda de compressão e rarefação. Como assim? Eu vou ilustrar para você entender. Você já deve ter percebido que a maior parte dos instrumentos musicais são feitos de cordas, né? E essas cordas elas ficam vibrando na hora que o músico dá aquela batida na corda, a corda começa a vibrar, fazendo o tal do movimento de vai e volta, de vai e vem que eu falei para você. Na hora que ele vai, que a corda vai, ela acaba comprimindo o ar. E na hora que ela volta, ela rarefaz o ar, deixa as moléculas de ar mais afastadas, porque cria aquela zona de rarefação, de pouco ar, provocando variações de pressão. Vamos ver como é que fica. Como você vê aqui no desenho, o movimento de vai da corda acaba comprimindo as moléculas de ar, que antes estavam aproximadamente igualmente espaçadas, agora já estão mais juntas. E no movimento de volta, você cria a tal da rarefação, onde elas vão ficar mais afastadas. No movimento de volta, as moléculas de ar ficaram mais espaçadas. E neste movimento periódico de vai e vem, vai haver regiões onde o ar vai ficar comprimido e regiões onde o ar vai ficar rarefeito. Num sistema de som, o alto-falante vai ficar fazendo este movimento de vai e vem. Quando o som está com maior intensidade, você vê a olho nu o movimento de vai e vem do alto-falante. Agora, este movimento ele tem duas propriedades: a amplitude, que é o tamanho do movimento, e a rapidez com que ele chacoalha. O que cada uma dessas propriedades tem a ver com o que a gente ouve?
A frequência, a rapidez com que a oscilação ocorre, está relacionada à nota musical. E as notas musicais, elas diferem uma da outra pela sua agudez. Se você for cantar, você vai fazer dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E ainda dá para continuar. Dó, ré, mi, fá. E assim por diante. Hoje eu estou meio rouco. Na hora que você continua a escala musical, você vai tendo o aumento da agudez. Quanto mais agudo o som que você estiver falando, maior vai ser a frequência de oscilação das suas pregas vocais. A amplitude de oscilação, por outro lado, ela tem a ver com a intensidade, o que a gente chama de volume. E aí a gente tem um problema cruel. As pessoas usam muito o termo altura do volume. Em física, a gente tem de tomar esse cuidado. Altura é a altura da agudez. Então, sempre que você falar a altura da agudez, é a tal da frequência da oscilação. A intensidade tem a ver com aquela altura do volume. Douglas, não entendi. Em geral, o seu pai, quando você está querendo ouvir aquela música que emociona a sua vida, você aumenta a intensidade, aumenta o volume, ele fala, abaixa esse som, eu quero um som mais baixo. Ele vai falar isso para que você diminua o volume. Na verdade, você está diminuindo a intensidade do som. É o correto de se falar. Agora, quando alguém fala, este som está muito alto, se você ouvir um músico falando, esta nota está muito alta, o tom dessa música está muito alto, ele está falando que está muito agudo. Então, em música e em física, o termo altura não é utilizado para o volume, é utilizado para a agudez. Se alguém chegar e o músico falar para você, sua voz é muito baixa, ele não está dizendo que é fraca, ele está dizendo que é grave, consegue as notas mais graves. Tanto é que qual é o nome do instrumento musical de som mais grave que você conhece, hein? O baixo. Por quê? Por conta desta nomenclatura física e musical. Agora, e onde é que está o magnetismo para a gente conseguir produzir estas oscilações? Vem comigo. Ímãs e eletroímãs. Sempre que você tem um ímã, ele tem dois polos. Não existe um ímã com só o polo sul ou só o polo norte. Quando você colocar os dois ímãs um próximo ao outro, e eles estiverem com os dois polos aproximados, você vai notar que com essa orientação de polo norte, vai haver uma intensa repulsão. Polos de mesmo nome vão se repelir. Norte repele norte, sul repele sul. Mas o sul atrai o norte. Então, polos de nomes diferentes, estes aí vão se atrair. Tudo bem com esse raciocínio? Douglas, e o que isso tem a ver com o alto-falante? Acontece o seguinte, o alto-falante precisa da história do empurra e do puxa, para fazer uma vibração semelhante àquela que aconteceu na corda, na produção da onda sonora a partir da vibração de uma corda. Para a gente fazer este vai e volta, a gente usa um ímã que consegue alternar os seus polos, o eletroímã. Um senhor chamado Ørsted descobriu que correntes elétricas podem gerar campos magnéticos, ou seja, com corrente elétrica eu posso produzir ímãs, daí o nome eletroímã. E a gente faz isso com grande eficácia, com grande eficiência, usando o que nós chamamos de solenoide, que é você pegar um fio e enrolar várias vezes. Já apareceu diversas vezes no Exame Nacional do Ensino Médio este tipo de tema dos eletroímãs. Então acho que vale a pena você acompanhar. Bom, se a gente deixar passar uma corrente elétrica, chame isso aqui de polo positivo e aqui de polo negativo, de tal maneira que a corrente elétrica entre por este lado e saia pelo outro, ela vai fazer este movimento, ó. Ela vem por aqui e entra lá por trás. Então tá aqui a nossa corrente elétrica I. A gente diz que se cria um polo, né, de um ímã nessa história. Mas Douglas, como é que eu vou saber que polo é?
A dica que eu dou para você, para não ficar pensando demais, é ligar este extremo a este extremo. Dá para escrever uma letra S, não dá? As pontinhas da seta são as pontinhas do S. Então você está escrevendo a palavra sul, então você acabou de criar um eletroímã com o polo sul deste lado. Já se eu inverter o sentido da corrente, vai inverter essa história. Vem aqui. Olha o que está acontecendo. Se eu inverter os polos, se eu alternar a corrente, opa, corrente alternada, hein? Se a gente alterna esta corrente, vai mudar o sentido do polo que a gente tinha. A gente tinha um polo sul, dava para escrever a letra S, e agora, observe, Douglas, vai dar para escrever a letra Z. Não, isso daqui, se você observar com carinho, é a letra N. Você acabou de gerar um polo norte. Se você quiser saber mais a respeito desse assunto, vou deixar o link do vídeo a respeito da parte de eletricidade e magnetismo. Você vai curtir bastante se quiser garantir uma nota sensacional no Exame Nacional do Ensino Médio. Agora que a gente já sabe que dá para fazer um eletroímã, eu consigo trocar os polos de um ímã, eu já sei como funciona o som, como é que é essa onda mecânica da vibração do ar, que ao atingir o meu ouvido causa a sensação do som, a gente vai voltar para o desenho anterior. Vamos juntos? Retornando ao nosso desenho original, como é que vai funcionar essa junção do movimento da vibração do alto-falante, do movimento das cargas elétricas e da influência do ímã? Bem, nós já vimos que para produzir o som, este alto-falante precisa ficar fazendo o movimento de vai e volta, o movimento de compressão e de rarefação do ar, de tal maneira que o ar fique deste jeito. Então, o movimento de vai e volta deve acontecer, mas alguma coisa deve fazer ir e voltar. Na hora que você quer fazer este movimento, a corrente elétrica vai ser fundamental, porque este solenoide vai se transformar no que nós chamamos de eletroímã. Um ímã é formado pela eletricidade. Imagine, por exemplo, que nesta situação inicial, a corrente elétrica aqui do circuito vai neste sentido. E então nós vamos ter a corrente passando por todo este solenoide e transformando este solenoide em um ímã. Do jeito que vai acontecer neste sentido da corrente, ela vem por esta parte aqui de cima e a gente coloca o I aqui e entra aqui por essa parte de baixo, indo nesta direção e sentido. A regrinha para a gente saber que polo do eletroímã está aparecendo aí é você ligar esses dois pontos, ó, das curvinhas da corrente. Se você for atento, observe, formou a letra S. Então nós teríamos, nesta circunstância, um eletroímã onde aqui seria o polo sul. E o polo sul, norte, é atraído pelo polo norte. Por esse motivo, vai acontecer aqui a atração. E nesta atração, o alto-falante volta. Ele afunda aqui puxado pelo ímã. Mas como eu disse, para produzir o som deve ser um movimento de vai e volta. Neste movimento de vai e volta, essa corrente vai precisar inverter o sentido. Vamos inverter o sentido da corrente? Vem comigo. Do jeito que está aqui agora, com esse sentido da corrente trocada, veja, eu troquei os sentidos da corrente. Agora ela vem aqui pelo fio azul e volta aqui pelo fio vermelho. Neste movimento da corrente, vai se formar no eletroímã um polo norte. Douglas, como é que você sabe disso? Às vezes as pessoas acham que é uma letra Z, mas eu juro que eu encontro uma letra N. Aqui, ó, forma uma letra N. Norte. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, ó. N
ORT. Sempre que você conseguir enxergar uma letra N, ou um Z, né, que no caso se você olhar meio de lado seria um Z, você vai ter um polo norte. Este polo norte, ele vai ser repelido por aquele, ó. Então você vai ter uma repulsão. De tal maneira que esta corrente sendo alternada, mudando de sentido, ora vai, ora volta, é capaz de fazer este alto-falante então ser empurrado e puxado, e assim promovendo a criação do som que eu havia comentado com você. Não é sensacional? A gente vê, então, que para produzir a onda sonora, a gente usa ímãs, a gente usa eletricidade e a onda sonora é uma onda mecânica. Tanta coisa junta em uma tecnologia só. Bem, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se você quer ver mais sobre física relacionada ao cotidiano, à engenharia, e que pode aparecer na sua prova do Exame Nacional do Ensino Médio, se inscreve aqui no canal. Vai ser uma alegria enorme ter você aqui conosco. A gente se vê em uma próxima oportunidade.